Olá, eu sou Rudy Solon e mais um programa Shalom Brasil está no ar. Neste período de férias, nós também estamos de férias, mas preparamos um programa recheado com matérias marcantes deste último ano. Então, continue conectado conosco e veja o programa Shalom Brasil de hoje. Acordo de Paz no Oriente Médio, o curso Hillel Fellowship em São Paulo. Lançamento do livro A Coragem para Ser uma Mulher Feliz, por Stella Zulay. Bate-papo entre o presidente e ex-presidente da Hebraica de São Paulo. Fique com a gente, o programa Shalom Brasil volta já já. Fernando Rosenthal, ex-presidente da Hebraica, e David Arazi, o atual presidente, conversaram para falar sobre os desafios de gerir este clube, que é uma marca da comunidade judaica brasileira. A Hebraica é reconhecida como um dos maiores pontos de encontro e referência cultural da comunidade judaica. Mudanças na liderança sempre geram expectativa, conversa e principalmente oportunidades de inovação e continuidade. Para mostrar diferentes visões sobre desafios, conquistas e futuro, o Shalom Brasil traz um bate-papo aberto entre dois nomes fundamentais dessa história. Dave, atual presidente da Hebraica, que assumiu em julho e chega para fortalecer a entidade, e Fernando, ex-presidente que liderou a instituição em importantes momentos e conhece de perto as demandas da comunidade. Juntos, eles conversam abertamente sobre desafios, aprendizados e expectativas para a Hebraica. Essa é uma oportunidade única para a comunidade acompanhar as perspectivas de cada presidente sobre os rumos da Hebraica e participar mais de perto desse momento de transição. Chega um momento que a gente precisa se aposentar, né? Para entrar alguém com mais garra, com mais determinação, com mais vontade. Por isso que o ciclo é bastante importante, né? É o ciclo da democracia, mas é também principalmente o ciclo para a gente renovar as coisas. Então, por isso a importância de você estar aí. Mas eu acho que a gente nunca se aposenta, né? Dá uma descansadinha, mas está sempre ajudando, sempre acompanhando a experiência toda que tem de todos esses anos de Hebraica, né? A tua eleição, para mim, foi um orgulho muito grande de poder ter passado esse bastão para uma pessoa que eu confio tanto, uma pessoa de tanta confiança da comunidade, alguém tão capaz como você e que eu tenho certeza que vai trazer muitas alegrias e muitas inovações para o nosso clube. A responsabilidade é grande, né? A gente sabe que não é uma coisa assim tão fácil, tão simples. A Hebraica é um mundo, mas ainda mais vindo de quem vem, né? De todos os ex-presidentes que tem, de todo o trabalho que foi feito esses anos todos. Nós temos a obrigação de continuar o trabalho. O fato de nós termos por trás de nós tantos ex-presidentes que fizeram tanto pelo clube, né? E a maioria deles ainda aqui junto de nós, alguns já nos deixaram, mas a maioria aqui, traz uma segurança, trouxe para mim, como trouxe para o Daniel, como trouxe para o Avi, como trouxe para todos os outros do passado, muita segurança para a gente ver, ao mesmo tempo um desafio muito grande para a gente ter que sempre estar fazendo o melhor. A grande vantagem, a nossa sorte é de ter uma retaguarda tão forte assim, que nos momentos de mais dúvida, de dificuldade, a gente tem com quem consultar para poder seguir o melhor caminho, né? Tenho certeza que vai continuar dando certo. Você vem aí de um trabalho também de muito tempo, como vice-presidente 2 vezes, como sempre estando presente, como ex-atleta do clube, vai ter muito desafio, mas você vai tocar isso muito facilmente. Essa é a esperança, é isso que eu espero também. Poder corresponder a essas expectativas todas. Mas pode ter certeza que não vai faltar vontade e determinação. Acho que como quase tudo que eu fiz na minha vida é o padrão da forma que eu trabalho, da forma que eu sou, é isso, vontade, determinação, fazer o que é certo, né? Tentar fazer o que é o mais certo possível e fazer a nossa Hebraica cada vez melhor. Fazer com o coração e fazer com do jeito que você faz as coisas vai abrir muito mais caminhos e muito mais portas para
para poder ter a proximidade dos sócios e para poder ter os desejos realizados? Eu acho que a gente aqui tem que conciliar um pouco de tudo, né? Um pouco de coração, um pouco de emoção e o racional. Seguir o caminho, né? Seguir tudo aquilo que a gente teve nesses últimos 4 anos, da responsabilidade que a gente tem, do cuidado com o clube, que você teve esses anos todos de exemplo pra gente. O clube tá lindo, né? A gente tava aqui no fim de semana, tá tudo lotado, tudo super cheio, as pessoas felizes, o clima é muito bom. Qual que você acha que vai ser o maior desafio aí da tua gestão? Eu acho que o maior desafio é continuar esse trabalho. Quando você pega alguma coisa boa, você não pode deixar a peteca cair. Você tem que sempre melhorar. Então esse acho que é o nosso maior desafio. Pensar nas melhorias que dá para fazer no clube. A gente tem que ter aqui no clube uma coisa que justifica o sócio estar vindo para cá. O que é mais agradável do que ele não descer no prédio dele, ou dele não ir num restaurante só para comer. Aqui ele vem no clube, aproveita o clube e vai num bom restaurante também. Ele vai no restaurante e vai na piscina também. Vai encontrar pessoas, vai ter segurança de estar dentro do clube, né? De poder saber que os filhos estão aqui à vontade, num espaço desse, tão agradável. Então esse é o grande desafio, mas eu acho que onde nós estamos na frente. Nós somos cobrados, né, na gestão anterior e muitas outras gestões, e é o normal isso, né? Você ser cobrado de algumas coisas que as pessoas querem melhorias em certas coisas, mas a gente, infelizmente, não tem a condição de espaço para fazer algumas dessas coisas, né? A gente sabia e continua sabendo que a gente tem problema de garagem, a gente tem algumas questões do campo de futebol, algumas questões aí que fogem, né? Parece que a gente não trabalha e não está fazendo, mas quanto tempo a gente não procurou solucionar essas coisas, né? E eu tenho certeza que você vai receber essas cobranças também, mas eu já vi que está se trabalhando, né, duramente para encontrar para a gente fazer um segundo andar na Hebraica, encontrar um puxadinho para fazer as coisas. Ah, se fosse simples fazer o segundo andar já estava feito, né? Mas assim, estamos vendo as possibilidades, né? Falando com alguns arquitetos, urbanistas, vendo uma coisa é a vontade de fazer e outra coisa o que é viável fazer e o que é possível fazer, né? Não só em termos financeiros, mas em termos de aprovação de prefeitura, essa coisa toda. Porque ideia a gente tem um monte, mas conseguir colocar em prática e ser uma coisa viável que é um pouco mais complicado. Mas nós estamos estudando, nós vamos chegar lá, Eu fico muito impressionado como o tempo passa rápido, né? Os 4 anos, todos os anos aí, como passa rápido, né? Quando a gente começa com os nossos planos, como a gente começa pensando fazer as coisas, por mais que o tempo, que a gente ache que o tempo dura, que é um tempo muito grande, por incrível que possa parecer, quando você senta aqui e olha para trás, parece que foi ontem, né? Aproveita cada dia desse momento que você está vivendo, porque eu tenho certeza absoluta que dentro de você e na tua alma como hebraicano da vida toda, a emoção de estar nesse cargo e a emoção de perceber que você chegou nisso, e não pelo que eu te conheço, não para que você tenha que aparecer ou para que tenha que mostrar isso para alguém, mas por nós mesmos, né? A emoção é grande, eu tenho certeza, e o cargo é de uma responsabilidade muito grande, e só com esse amor que eu falei é que eu acho que a coisa funciona direito. Eu acho que também ainda uns 40 dias, né, as coisas acontecem assim, mas eu acho que ainda não caiu a ficha de tudo que é, né, da grandeza que é você ser o presidente da Hebraica, né. A gente ama o clube de uma forma infinita, né, não dá para dimensionar o amor que a gente tem e o prazer de estar aqui. Você está aqui simplesmente por amor ao clube, né, principalmente ainda na nossa comunidade, depois de tudo que a gente tem passado esses últimos anos. Estamos vivos até hoje, temos todos esses anos de história, porque a gente sempre se preocupou em cuidar do próximo. Então, eu acho que isso é um dos ensinamentos que nós temos, né? Você vai ouvir muita gente elogiando, você vai ouvir de absolutamente tudo, e cabe filtrar essas coisas e entender que os anseios e as necessidades das pessoas são completamente diferentes. Um quer uma coisa, um é mais velho, outro é mais novo. Esse eu acho que é o maior aprendizado que a gente tem, né? Quando você começa a pensar um pouco fora da casinha, né? Você não pensa naquilo que você está olhando, mas sim num todo. Essa é a grandiosidade do trabalho voluntário, né? Você está pensando muito mais
num coletivo do que no individual. Por isso que o clube está como é que está. A Hebraica é onde eu comecei minha vida na escola de esportes com acho que 4, 5 anos. Acabei minha vida esportiva aos 40 e pouco, indo para Maccabidas, jogando pela Hebraica, essa coisa toda. E comecei de novo no trabalho voluntário, né? Só espero que não acabe, mas que ela continue aqui por muitos e muitos anos. É impressionante o que nossos pais, né? O orgulho que tem de mim, que fui presidente da Hebraica enquanto era, e o orgulho que teus pais certamente, não preciso nem perguntar, o orgulho que tem de você, e é uma emoção uma emoção muito bonita que vem de uma relação de liderança comunitária, né? De liderança da nossa comunidade, somado a tudo de ruim que a gente já passou da vida toda da nossa comunidade e do 7 de outubro, né? Para cá, como você bem colocou, as pessoas nos veem, não só nós como líderes da Hebraica, mas líderes de outras entidades da comunidade, como pessoas que possam fazer o bem e possam realizar coisas para eles. E esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel em proporcionar aqui eventos, em proporcionar coisas boas para as pessoas, para elas poderem, de judaísmo a atividades sociais, culturais, a esporte, a tudo que possa atrair as pessoas de todas as idades. É bem por aí mesmo, né? Eu nunca me imaginei me envolvendo politicamente no clube, ao contrário, atleta e curtir o clube só. E de repente você começa, um convite aqui, uma coisinha ali, você começa a se envolver. E como é importante que as pessoas se envolvem mesmo, né? Que as pessoas venham trabalhar e começa a entender que o clube é muito mais do que uma quadra de futebol, uma quadra de tênis. O clube é muito maior que tudo isso. Vamos cuidar do nosso clube, vamos ter amor pelo nosso clube. Então a gente tem um pouco mais de consciência, de convívio com todo sócio e cuidar da Hebraica. Eu fico extremamente feliz em ouvir tudo isso. Quando a gente assume essa posição, você tem uma obrigação e o compromisso de pensar em todos, né? Então acho que isso pode ficar tranquilo. Missão dada é missão cumprida. Eu acho que você é como se já tivessem passado 2, 3 anos, né? Já está pronto para... Opa, eu acho que a Hebraica está muito bem servida. Os colaboradores que nós temos aqui são pessoas que amam o clube tanto quanto a gente. Então a gente está aqui para ajudar os profissionais do clube a trabalhar. Essa é a nossa função e a gente tem que cuidar do nosso trabalho também. Rabino responde. Pergunta que me surgiu hoje foi o que a tradição judaica diz sobre o perdão verdadeiro. Perdão é uma grande virtude. Saber relevar, tem que saber perdoar e relevar. Afinal, Deus perdoa os nossos pecados e muitas vezes repetimos os mesmos erros cada ano. E chega Yom Kippur, Deus apaga como se nada existe. E literalmente limpamos a barra, limpamos a folha branca. Então, se Deus perdoa nossos pecados, quem somos nós para não perdoar o próximo? Queremos ser mais religiosos que Deus? Uma grande virtude no judaísmo é saber relevar, saber perdoar. As pessoas merecem o perdão, cada um pode se reconstituir, cada um pode mudar a sua vida, pode se transformar. Somos capazes de se transformar, de se renovar, de se recriar. Esta é a teshuvah. Cada um tem o direito a isto. Também no relacionamento horizontal, não somente no relacionamento vertical. Então, perdoar é uma virtude. There was a man who was moving from Israel to America. And in the olden days, they would have to go by boat, and they would have to make reservations, book a ticket 6 months in advance. And he gets himself a hold of the itinerary, and he looks inside the itinerary, and it says in the itinerary that they're going to make a stopover in France, in Paris. Although the ultimate stop is America, they're going to stop over in Paris. So he figures, I've never been to Paris, that's very exciting.
And if I'm going to spend some time in Paris, as we're going to make a stop over there until we finally get to America, maybe I should go learn the French language. So he hires himself a tutor and he pays all sorts of money to learn French until he knows it really well. And finally, the day comes, sure enough, they all get on the boat. Everybody gets on the boat, and everybody is, of course, speaking their native language. And now they're heading to America, and as their itinerary said, they make a stopover in France. They get off in France, and nobody understands the language, nobody understands the signs. And then this guy comes along and he starts to flaunt his French. Bonjour, how are you? How are you today? And he starts speaking in French to everybody. And everyone's so shocked. How does this guy know French? He was only here for just a few hours and he picked up on the language like this. He must be a linguist. He's so good. Everyone started praising him. This man must be a brilliant man. How do you know? But they don't realize that he's been spending 6 months studying this language, knowing that he's going to be here for a few days. And then he continues to show off his language and he starts speaking to the clerk and the people on the boat and the sailors and the ship. And finally they get back on the boat, and now they're ready and prepared to go to America. And the whole way there, the people couldn't stop talking about him. This man is brilliant, he's a genius, he picks up languages like this. Now they get to America, everyone gets off the boat, but nobody understands English. So they can't understand the signs, they can't understand the people. They say, have a good idea. That man who understood French, he would also understand English right away. He's a linguist, he could pick up languages very quick. So let's call him over. They bring him over, say, excuse me, can you translate for us? He says, I can't, I don't know English. He says, what do you mean? You picked up French, why can't you pick up English? He says, listen, the only reason I was able to translate French for you because I studied that language for 6 months, knowing that we're gonna stop over in France. But I never studied the English. Says, you fool. You spent 6 months learning the wrong language. You spent 6 months learning French in a country that is so temporary. You were only there for a few days. That was only a stopover. Ultimately, you're gonna spend the rest of your life in America. You should have spent all that time, 6 months, learning English, because the rest of your life you're gonna be here. And so our rabbis tell us, he went from the most smartest to the greatest fool. Our rabbis tell us there's two languages. There's the Olam Hazeh language, and there's the Olam Haba language. There's the language of this world, and there's the language of the next world. We are all very familiar of the language of this world. We know the materialism code. I could tell you the best restaurants, the best food, the best vacation spots, the best hotels. We're very familiar with the language of this world, the best fixture, the best furnishings, the best house. We're very familiar with the language of this world. But this language is only temporary. And then one day we're going to come to Shamayim, to heaven, and we're going to stand behind the heavenly court, and they're going to say to us, so, what do you speak? Do you speak our language? He says, oh, no, I could name you the best restaurants, I can tell you the best food, all the materialism, I know. That I know for sure. I'm an expert. People call me for advice. I could tell them everything, where to go, where not to go. This is the best place. I know this world good. I know materialism. But that's not the language we speak here. The language we speak over here is Hashem, the language of Torah, the language of mitzvot. This is what we speak about. We learn the Pesukim that we are learning over here. We are actually brushing up in our language for the next world. We're actually now starting to understand the language of that world, because this language is going to stay with us for eternity. The word that we're trying to use over here is prioritize. Prioritize that world for this world, and realize ultimately we're going to spend eternity in the next world. Der Mami du Masse von der Stadt Dnepropetrovsk bis Manhahu, als sie gewähnt da hier hat Bier in Unionen von Niedigkeit, von ganz Ukraine, wie so damals gewesen der Teil von dort Russland. Und haben wir gedacht, Peel sein, hatten sie gemacht, Redifes auf Rabbonim. Also sie sollen sich nicht mischen in die Sachen weiter, aber sollen noch geben, einen Brief. Also sie ist eine Maske, das ist ein Malchus, was ist nicht Rede für Joni Scholdas, so können wir drüber kommen, Pomim, in der Tat hat damals eine Reise begolui und hat gesagt, nicht nur, nicht Chasmen auf dem Brief, was man schön gepeilt bekam, sie sollen Chasmen in den Brief mit sich Jesurim. Und die Jumi war Abchodis, Vechulu, der Zecheret Mishtadl sein, hat mit Parsim sein, hat Chasmet nicht. Und bei was Chasmet nicht,
der Fall, was weiß und alle wissen das. Dann hat wegen drauf mehr zu reden, bei mir wird noch ein Reis begollen, ist da eine Möglichkeit, als ein Gefühl nach Kolpon im Artel, was werden gleich zu ihm zu stehen, und es werden eine ganze Überkernisch für Chulu, als Olacheen darf man ihm noch geben verschiedene Drisches, und eben von der Drische bei der Gehe zu Matze. Und das ist Mechle dem Hemnusse, was man damals gedacht von in Moskau zu viel sein, Arishin, aber man soll erleben wollen, der Chitim in Asami Neifma, das soll sein Kosher, Lepesser, Lefia Massa, Bahu. Uma simples palavra, uma expressão, um sentimento. Às vezes, esquecemos. Outras é difícil expressá-la, mas é sempre necessária. Caímos na armadilha da rotina. Vivemos um ritmo que nos distrai e nos confunde, nos faz esquecer que nada é garantido e tomamos tudo como certo e natural. No entanto, são muitos os momentos e oportunidades em que podemos nos conscientizar dos presentes que a Shen nos dá. A você, a Shen, obrigado, pois desde o mais simples até o mais importante de nossas vidas, devemos a você. Obrigado por nos permitir acordar a cada dia, respirar, caminhar, comer, sentir e viver. Obrigado pelos milagres que todos vivemos dia a dia, pelas forças que nos dá nos momentos em que nos custam trabalho e esforço, porque mesmo que seja difícil, é a única maneira que podemos distinguir o bem. Obrigado por me ajudar a levantar a cada queda. Obrigado por me presentear com desafios, já que com eles pude aprender e chegar a ser quem sou. Obrigado por cada coisa que eu tenho e também pelo que me faz falta. Obrigada por estar comigo sempre, pelos momentos da vida que nos enchem de alegria, já que são a esperança de seguir lutando e seguir crescendo. Obrigado pela minha família, que é o bem mais precioso que tenho. Obrigado pelas pessoas que você colocou em meu caminho, já que sem eles o rumo da minha vida não teria o mesmo sentido. Por me permitir compartilhar com eles os momentos e experiências que dão valor à vida. Obrigado pela Torá, por nos dar a oportunidade de te servir. Pelas mitzvot, que nos permitem estar relacionados a você e, através delas, poder ser melhor. Obrigado por nossa terra, porque ainda que estejamos dispersos e espalhados pelo mundo, temos a esperança que algum dia estaremos todos juntos em nosso lar. Mas acima de tudo, obrigado por sua bondade, piedade, pela fé e amor que você tem por nós. Agradecer é a oportunidade de tomar consciência do que a pessoa tem e do tanto que a cada dia recebe nessa vida. Então hoje, pare um segundo, feche os olhos e com todo o seu coração diga: obrigado, Hashem. Obrigado por me permitir estar aqui e poder te agradecer. A seguir, o Acordo de Paz no Oriente Médio. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Um acordo de paz celebrado no Oriente Médio marca um capítulo histórico, uma transformação na guerra que a gente tem visto nos últimos 2 anos. A libertação dos reféns
traz uma esperança para o povo judeu. Confira agora mais informações nesta matéria especial. 9 de outubro de 2025, o dia que entrou para a história do Oriente Médio. Em Sharm el-Sheikh, no Egito, representantes de Israel e do grupo terrorista Hamas assinaram um acordo de cessar-fogo. A proposta foi articulada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o apoio do Egito, Catar, Turquia e outros países. No final de setembro de 2025, Donald Trump apresentou em Washington um plano de paz de 20 pontos para encerrar o conflito. Ao lado do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, Trump declarou que era hora de restaurar a ordem e que o Hamas teria apenas 2 opções: desarmar voluntariamente ou ser desarmado à força. O plano previa cessar-fogo imediato, retirada parcial das tropas israelenses, entrada de ajuda humanitária e a libertação de todos os reféns, vivos e mortos, em troca de prisioneiros palestinos. A proposta foi levada à mesa de negociações em Sharm el-Sheikh, no Egito, onde representantes de mais de 20 países participaram de uma cúpula emergencial. As conversas foram conduzidas de forma indireta entre Israel e o grupo terrorista Hamas, com forte atuação da diplomacia egípcia e catariana. Olá, Shalom Brasil, aqui Márcia Kellner Kolizuk, da Praça dos Sequestrados em Tel Aviv, todos eufóricos e aguardando com muita ansiedade. Na diáspora, o que eu pude perceber é que as pessoas estavam mais descrentes do que a gente em Israel. Eu acho que pelo fato de termos um sofrimento tão prolongado, uma guerra tão prolongada, e nós envolvidos aqui na praça, conhecendo pessoalmente cada família, então assim, a esperança, que é o nosso hino Atikva, falou mais alto do que tudo. Em um ponto político, a verdade é que grande parte da sociedade israelense, eu inclusive, não acredita que Benjamin Netanyahu colocou o país e os reféns acima de seus próprios interesses políticos. Quando realmente aconteceu, na minha opinião, é porque Trump queria que acontecesse, e a gente viu que houve desta vez uma pressão muito grande sobre o Catar e a Turquia. Então a gente sabe que desta vez Trump colocou muita pressão tanto no Catar quanto na Turquia, e é por isso, realmente é por isso que a gente vê nossos reféns em casa hoje. O Gabinete de Segurança de Israel aprovou o acordo no dia 9 de outubro, após horas de deliberação. A decisão foi tomada sob intensa pressão das famílias dos reféns e com o apoio de lideranças militares e da inteligência israelense. O clima no país era de tensão e expectativa. A população se dividia entre a esperança de ver os reféns voltarem para casa e o receio de que o grupo terrorista Hamas não cumprisse a sua parte. Com o acordo aprovado, o cronômetro começou a correr. A retirada das tropas israelenses deveria ocorrer em até 24 horas. A partir daí, o grupo terrorista Hamas teria 72 horas para libertar todos os reféns vivos e mortos. Era o início de uma operação delicada, marcada por desconfiança mútua, vigilância internacional e o peso de 2 guerras. A que se tratava no campo de batalha e a que se tratava nos bastidores da diplomacia. O acordo assinado em Sharm el-Sheikh foi baseado em uma proposta formal dos Estados Unidos, conhecida como Plano de Paz para Gaza, apresentada por Trump no final de setembro. O documento, com 7 cláusulas principais, previa cessar fogo imediato após a aprovação do governo israelense, retirada parcial das forças de defesa de Israel para uma linha de contenção conhecida como Linha Amarela, suspensão de bombardeios e vigilância aérea nas áreas evacuadas, entrada irrestrita de ajuda humanitária com supervisão internacional, libertação de todos os reféns israelenses, vivos e mortos, em até 72 horas após a retirada, libertação paralela de prisioneiros palestinos por Israel, criação de um mecanismo de troca de informações com mediação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. O acordo também previa a formação de uma força-tarefa internacional com representantes dos Estados Unidos, Catar, Egito, Turquia e outros países para monitorar a implementação.
O atual acordo não é um tratado de paz, é um conjunto de passos coordenados para reduzir as hostilidades, restaurar alguma normalidade e criar espaços para soluções diplomáticas. A retirada das forças israelenses vai acontecer somente se o Hamas cumprir a segunda fase do plano, ou seja, o desarmamento total, a desmilitarização e o desmantelamento do controle político do Hamas sobre a faixa de Gaza. De qualquer forma, isso não diminui nossas responsabilidades de segurança nem o risco de reconstrução militar do Hamas. Para a segurança de Israel, a chave não é apenas a retirada física, mas garantias de desmilitarização e mecanismos de verificação que impeça o rearmamento de grupos terroristas. A retirada israelense começou na noite de 10 de outubro. Tropas deixaram áreas urbanas, mas Israel manteve controle sobre 53% da faixa de Gaza, incluindo zonas tampão ao longo da fronteira. O corredor Filadélfia e regiões estratégicas como Beit Hanoun, Khan Yunis e Rafah. A saída de Israel de Gaza foi um grande alívio. Primeiramente é importante falar, né? Israel só saiu de mais ou menos 53% de Gaza. Nossas forças ainda estão lá. Foi realmente um dia inesquecível, né? Junto com o dia em que realmente entendemos que o acordo foi sim assinado. Depois a gente vê os vídeos das nossas forças, nossos meninos, né? São jovens de 18 anos, 20, saindo de uma zona de guerra. Foi um sentimento, foi muito lindo de se ver. A expectativa que eu tenho do mundo, que o povo de Israel tem do mundo, que os judeus têm do mundo, é que finalmente o mundo acorde e entenda que o fundamentalismo islâmico não é um problema de Israel, que Gaza não é um problema de Israel. Nós fomos só as primeiras vítimas. A democracia, a liberdade de expressão tem que reinar. O que a gente espera do mundo é que finalmente aconteça esse acordar, que é uma necessidade. Para ontem, já. Mundo, acorda já. No dia 13 de outubro, Hamas libertou os 20 reféns vivos restantes. Eles foram entregues à Cruz Vermelha em 2 grupos, um no norte e outro no sul da faixa de Gaza, e transferidos para as forças israelenses. A maioria deles havia sido mantida em túneis subterrâneos, em condições precárias, com relatos de fome, abusos e ausência de atendimento médico. Após exames iniciais em Reim, foram levados de helicóptero para hospitais no centro de Israel, onde iniciaram o processo de reabilitação. Mas o encontro começou muito antes. Na noite do dia 12 de outubro, milhares de israelenses se reuniram na Praça dos Reféns, em Tel Aviv, para uma vigília nacional. A praça se tornou símbolo da luta das famílias por justiça e memória. Foi tomada por mais de 400 mil pessoas. Com bandeiras, cartazes, orações e canções, o país inteiro parou para esperar. Era uma hora de espera coletiva, silenciosa, carregada de dor e esperança. Quando os primeiros nomes foram confirmados, a praça explodiu em aplausos e lágrimas. Famílias se abraçavam, desconhecidos choravam juntos. O país, por um instante, respirou. Os trâmites do acordo foram bastante complicados para a gente. Porque quando as pessoas falam em paz, né? A gente vai fazer paz com quem? Com quem não quer fazer paz com a gente. A gente sabe que eles não querem a paz. Eles nunca quiseram, né? Então é um pouco utópico e é mais um tema para a gente lidar com o antissemitismo. Isso foi uma parte que mexeu com muita gente por aqui. Eu posso dizer com a grande maioria. Então, assim, quando a gente se sentiu abraçado, apesar desses trâmites não serem os ideais, a gente, vamos dizer assim, eu senti que o povo inteiro, me incluo no povo, se sentiu realmente, vamos dizer assim, feliz, alegre e contando. Entrou uma contagem regressiva. Então, esse relógio que está aqui agora, que não para, porque a gente ainda tem os nossos reféns lá, um mixed feelings, a gente está tão feliz com a volta desses jovens, para essas famílias, essas mães podendo abraçar, esses irmãos. O clima no país é incrível. E esses corpos que voltaram, também já houve sepultamento, e a homenagem e o fechamento desse ciclo está sendo muito importante
para que a gente possa se reerguer e reenergizar, apesar da resiliência, que é a maior qualidade, da solidariedade da união, também precisamos desse momento. A gente estava muito apreensivo, porque a gente não acreditava realmente, ou mesmo com a grande expectativa, a gente não confia no Hamas, claro, um grupo terrorista. Então, nos dias antes, né, do acordo ser assinado, é claro que a gente estava com muita expectativa, foi só quando o acordo realmente foi assinado que foi uma grande celebração, a energia em Israel. E o outro ponto que é importante é lembrar que as famílias dos reféns que não estavam mais com vida, por um lado, eles estavam muito felizes para as famílias dos 20 reféns que iriam sim voltar vivos, mas por um outro, era um sentimento de muita aflição. Enfim, é um sentimento inexplicável, né, de um pai que está esperando o seu filho que foi assassinado, o corpo do seu filho, os restos do seu filho voltarem para ele depois de 2 anos. Mas foram dias muito felizes depois, né, que o acordo realmente foi assinado, mas muito apreensivos também. Em troca, quase 2.000 prisioneiros palestinos foram libertados, entre eles 250 condenados por terrorismo, muitos com penas de prisão perpétua por envolvimento em atentados e ataques armados. Infelizmente, é um debate muito triste que uma sociedade precisa ter, mas eu diria que é um dos debates mais intensos, talvez, na sociedade. Existem pessoas, existem até pais de reféns que falaram: deixem o meu filho em Gaza, eu não quero que centenas e milhares de terroristas vão sair às ruas pela troca de meu filho. E isso é algo que, para mim, é muito chocante ver. Eu senti que os reféns que estão lá são meus irmãos. Eu não consigo imaginar o que seria, né, deles se a gente não realmente fizesse essa troca. O Estado de Israel deveria fazer absolutamente tudo, incluindo soltar milhares desses prisioneiros para trazer nossos civis. Então é importantíssimo a gente também ter essa noção, né, de que quando a gente solta um prisioneiro, eles podem depois matar milhares de vidas. A retirada israelense foi concluída em menos de 24 horas, como previsto, mas a ausência das tropas abriu espaço para o retorno do controle do grupo terrorista Hamas em áreas urbanas. Nos dias seguintes à retirada parcial das tropas israelenses, vídeos começaram a circular nas redes sociais mostrando execuções públicas de palestinos acusados de colaborar com Israel. As imagens registradas na cidade de Gaza mostravam homens ajoelhados, vendados e sendo executados por militantes armados do grupo terrorista Hamas, sob o olhar de dezenas de civis. A repercussão foi imediata. A autoridade palestina classificou os atos como crimes hediondos, cometidos fora de qualquer estrutura legal. Organizações internacionais de direitos humanos pediram investigações urgentes e independentes. Diante da pressão global, Donald Trump reagiu com dureza. Em uma publicação feita na rede social X, antigo Twitter, ele escreveu: "Se o Hamas continuar a matar pessoas em Gaza, não teremos escolha a não ser entrar e matá-los." A declaração elevou o tom da diplomacia americana e deixou claro que o cessar-fogo não significava tolerância a abusos cometidos pelo grupo terrorista. A população israelense reagiu com preocupação. Muitos temem que a retirada tenha sido prematura e que o Hamas use o vácuo de poder para se reestruturar. A saída de Gaza é preocupante. Nós nunca quisemos estar em Gaza. Nós nunca quisemos essa guerra. Mas o que a gente vê para a saída de Gaza é que imediatamente o Hamas começa a se rearmar, virou o caos de novo. Essa saída de Gaza é muito importante, que o mundo se responsabilize por Gaza e que depois não venha dizer que tem esse problema ou tem aquele problema, que o Trump comece rapidamente a tomar conta de Gaza, do jeito que eles decidirem, mas que a gente não volte a ter riscos no sul, no norte, em qualquer lugar. Nós precisamos estar seguros.
Com a primeira fase do acordo concluída, cessar-fogo, retirada parcial e troca de reféns, os Estados Unidos agora articulam a fase 2, estabilização, reconstrução e governança. O plano prevê a criação de uma força internacional de estabilização, com participação de países como Egito, Catar, Indonésia e Turquia. Os Estados Unidos devem contribuir com até 200 soldados em funções não combatentes. O objetivo é desmilitarizar Gaza, garantir a entrada contínua de ajuda humanitária e formar um governo tecnocrático palestino, livre da influência do grupo terrorista Hamas. Eliminar completamente a influência do Hamas por meios exclusivamente militares é impraticável. Por isso, nosso objetivo não foi e nem pode ser erradicar a ideia do Hamas, e sim neutralizar a capacidade militar do Hamas, de modo que a organização terrorista não possa concretizar a sua intenção declarada de destruir Israel. A ideologia de ódio e a aniquilação do Estado de Israel propagada pelo Hamas constitui um obstáculo enorme para a paz. Dessa forma, quem deseja verdadeiramente uma paz duradoura aqui na região deve, em primeiro lugar, exigir o desmantelamento total do grupo terrorista Hamas. Mas os desafios são imensos. O Hamas ainda controla parte do território e a devolução dos corpos dos reféns mortos continua incompleta, especialmente porque o grupo não entregou todos os corpos como previa o acordo. Apesar do compromisso firmado, a entrega dos corpos dos reféns mortos segue incompleta. Até agora, o número de corpos repatriados permanece significativamente inferior ao previsto no acordo. O Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas classificou a situação como uma violação flagrante do acordo de cessar-fogo e cobrou uma resposta firme dos mediadores internacionais. A frustração das famílias cresce a cada dia. Para elas, o silêncio e a demora são formas de violência que continuam mesmo após o cessar-fogo. Nessa semana, recebemos de volta os últimos 20 reféns vivos que estavam sequestrados pelo Hamas. Mas nossa missão ainda não acabou. 21 corpos de reféns que foram assassinados pelo Hamas continuam em Gaza nas mãos dos terroristas. Isso é uma violação do acordo. O Hamas tem a obrigação de devolver todos os corpos dos reféns que foram assassinados. Aqueles que foram assassinados no 7 de outubro ou posteriormente em cativeiro. Nós reconhecemos a dor imensa das famílias dos reféns que foram assassinados pelo Hamas. As forças de defesa de Israel trabalham lado a lado com as organizações de apoio às famílias para garantir que cada retorno dos restos mortais seja tratado com o máximo respeito, clareza e transparência. Nós priorizamos um processo de identificação forense rigorosa antes da confirmação da identidade dos corpos das famílias. Em paralelo, as famílias recebem também o apoio psicológico e nós mantemos canais diretos de comunicação para atualizações. Nós comunicamos com clareza sobre o processo, inclusive quando há atrasos ou discrepâncias, porque a confiança das famílias depende dessa transparência. Eu acho que a palavra paz, no contexto de hoje, ela é um pouco ingênua, né? A gente vê Trump indo para a Conferência da Paz no Egito e eu espero que um dia a gente chegue, né, num ponto em que a gente tenha paz. Eu acredito numa paz, mas não nos contextos que a gente vê hoje. A gente não tem nenhum líder, nenhum grupo, nenhuma liderança palestina que realmente quer ver Israel como seu vizinho, né? Então, se a gente tem terroristas que pedem o extermínio de um estado inteiro, né, de 10 milhões de pessoas, de todos os judeus aqui da região, eu acho que a palavra paz está muito longe ainda. Eu acho que o mundo não entende conceitos sobre o Islã extremista, né, sobre o jihad, a guerra, né, islâmica que os terroristas querem fazer contra os judeus e contra o mundo livre. Eu acho que o mundo não entende como eles ficam felizes com morte e eles prezam pela morte quando nós prezamos pela vida. Então eu acho que tem muitas coisas sobre os inimigos que Israel está lidando que o mundo não entende, nem começa a entender, e por isso julga e critica de forma muito errada. Nossa última refém mulher chegou ontem, em Bar.
o sentimento de gratidão aos nossos soldados, altruístas, jovens patriotas maravilhosos. Isso também o mundo precisa reconhecer. É um exército de muita ética, muita moral. Por isso nós tivemos muitos soldados caídos, né? Muitos soldados mutilados, uma guerra urbana. E eu queria dizer que ainda faltam 19 e nós não vamos desistir deles. Am Israel High. O acordo trouxe alívio, mas não trouxe paz. O futuro de Gaza e da região ainda está em disputa. Mas cada refém libertado, cada corpo repatriado é um lembrete de que mesmo em meio à guerra, a vida ainda é uma prioridade. A seguir, a noite de autógrafos de Stella Azulay. O Hillel São Paulo abre um curso especial para jovens da comunidade judaica para falar sobre o antissemitismo e Israel no conflito atual no Oriente Médio. O Hillel São Paulo promoveu um curso voltado para capacitar jovens e futuros líderes da comunidade judaica, com foco no entendimento sobre antissemitismo, Israel e o atual conflito no Oriente Médio. Uma formação essencial para quem busca representar e defender sua identidade, com conhecimento e responsabilidade. Esse curso vem num momento fundamental, né? Onde principalmente os jovens na universidade estão sofrendo muitos ataques antissemitas e não sabem como se defender. Redes sociais, em centros acadêmicos. Então a gente traz esse curso, acho que para dar um pouco de munição aí para esses jovens, principalmente informação, né? A entender um pouquinho o contexto histórico, de onde vem o antissemitismo. A gente termina esse curso com uma imersão em Israel, que é o ponto alto aí desse programa. Vão poder aprender um pouco vivendo ali o contexto em Israel, se divertindo também, curtindo um pouquinho Israel. O propósito do Hillel São Paulo é trazer um pouco de judaísmo, networking, socializar. Então, nosso intuito é esse com esse programa. O curso contou com a condução de 2 profissionais com ampla bagagem no tema. Raquel Safdie, que atuou na área de comunicação internacional das Forças de Defesa de Israel, e Daniel Ozovic, especialista em história, diplomacia e narrativa do Oriente Médio. Primeiramente, muito obrigado pela entrevista, Patrick. Um prazer estar com vocês, com Shalom Israel. Acho que a gente está realmente em um momento da história judaica muito, muito especial. Estamos vendo um ressurgimento de uma onda de antissemitismo muito, muito grave, muito grande, como jamais a gente tinha visto antes. Tudo produto e conectado, ligado, né, com o 7 de outubro e a luta de Israel pela sua supervivência, das ameaças terroristas do Hamas e dos países próximos aí no Oriente Médio que querem a destruição de Israel. E o que estamos realmente fazendo aqui é preparando a futura liderança da comunidade judaica de São Paulo.
jóvenes comprometidos, com conteúdo, com conhecimento, preparados para enfrentar os grandes desafios que a gente tem e que vão a ter eles no futuro, no que tem relação à defesa do Estado de Israel, à defesa da sua comunidade e também como cidadãos do Brasil. Durante os encontros, os participantes puderam aprofundar seus conhecimentos, entender os desafios do cenário atual e se preparar para combater a desinformação e o preconceito. Uma iniciativa que fortalece a voz da juventude judaica de São Paulo dentro e fora da comunidade. Sensacional ver aqui o Hillel chegando em São Paulo, já acompanhava muito tempo do Rio de Janeiro, então ótimo ver mais uma força aqui em São Paulo, buscando o contato com jovens, trazendo espaços e momentos para essa troca. E aqui, principalmente no curso do Fellowship, é muito importante ter as pessoas que estão dispostas a mudar, dispostas a aprender, dispostas a trazer, de fato, aqui a oratória e um ponto importante de inflexão aqui no judaísmo em São Paulo, no mundo, e estão dispostas a trazer aqui a Asbará no dia a dia. É muito importante a gente passar esse conteúdo de antissemitismo para frente. A gente vem numa onda crescente, né, de antissemitismo, não só no Brasil, mas no mundo. E a gente está vendo as consequências disso. Ideias erradas, desinformação, influenciam muito negativamente na comunidade judaica no Brasil. Ter um conteúdo desse, ter uma profundidade dessa passada para jovens é de extrema importância. Na Conib em Foco desta semana, a gente traz um bate-papo especial com Oscar, diretor voluntário da Conib. Com um trabalho intenso junto às 16 federações judaicas espalhadas pelo Brasil, Oscar divide com a gente um pouco dos bastidores, desafios e conquistas dessa atuação tão importante para manter viva e fortalecida a nossa comunidade. A Conib representa, hoje em dia, 16 federadas espalhadas do norte ao sul do país. Nosso papel vai muito além de representar politicamente os judeus brasileiros. Estamos no dia a dia com as lideranças locais, oferecendo suporte, compartilhando boas práticas e ajudando a construir caminhos para que cada comunidade possa crescer com autonomia, segurança e orgulho da sua identidade. Estamos atuando tanto na linha de frente, com articulações nacionais e internacionais, quanto nos bastidores, ouvindo, orientando e apoiando as federadas em temas como segurança comunitária, educação, cultura, diálogo interreligioso e defesa dos direitos da comunidade judaica. Cada federada tem sua própria história, identidade, seus desafios, suas particularidades e sua força única. E por isso damos o Kol HaKavod a todos os líderes de todas as federadas que trabalham incansavelmente na defesa da legitimidade do Estado de Israel, contra o antissemitismo e contra a banalização do Holocausto. O nosso trabalho é garantir que nenhuma fique para trás, porque no fim das contas somos uma só comunidade, unida pelos mesmos valores e olhando um só futuro. Unidos, somos mais fortes. Am Israel Chai. A jornalista Estela Azulay e grande amiga do Shalom Brasil lançou seu novo livro, Coragem para Ser uma Mulher Feliz. Sou feliz, alegre e forte, tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre e forte, tenho amor e sorte aonde quer que eu vá. No encontro do Grupo Alma, o lançamento do livro A Coragem para Ser uma Mulher Feliz, escrito por Estela Azulay, virou abraço coletivo. Conversa no palco, leitura de trechos do livro e autógrafos renderam uma noite gentil.
daquelas em que a gente se reconhece nas histórias do outro. A gente pensou esse evento desde o início para ser uma experiência que fosse muito mais imersiva. A gente queria que as pessoas tivessem essa experiência de passarem por um evento que vai muito além de uma palestra, então a gente entra numa parte muito mais cultural, que se torna uma experiência completa. Então tem desde a parte musical, tem uma parte um pouco mais teatral. Então a nossa proposta é que fosse uma coisa imersiva e que tirassem as pessoas dessa ideia de uma palestra que você simplesmente só senta e assiste. A Estela é de uma potência. Eu conheço ela desde que ela voltou para o Brasil e realmente ver ela brilhar, ver ela com essa luz, com essa força, é super inspirador. Não só para mim, mas para todas as pessoas que acompanham a carreira dela e a trajetória. Orgulho porque ela está falando disso, já é um sonho dela há muito tempo, né? Contar a história dela para inspirar outras mulheres, que é o objetivo de vida dela, né? O propósito dela é inspirar outras mulheres, ajudar, enfim, então isso é um sonho realizado. A gente tem um relacionamento tão bacana que eu sei tudo que está ali naquele livro, então, e eu inclusive vi ela, né, escrevendo. Na verdade era um desejo meu já de muito tempo, mas que eu não tinha coragem para colocar no papel, porque nele eu me sinto desnuda, né? Eu tô me abrindo minha vida, as coisas que aconteceram comigo. E aí quando eu perdi meus pais em 2024, praticamente ao mesmo tempo, eu entendi que eu queria recomeçar a minha vida e fazer realmente tudo que eu estava com vontade. O livro combina memória e método, parte das histórias de uma família que sobreviveu ao Holocausto. Estela passa pela carreira de repórter no SBT, Record e também pelo Shalom Brasil, até a atuação como correspondente em Jerusalém. Seus relatos unem vivência e técnica, psicologia positiva, neurociência comportamental e comunicação empática. E, no final, apresenta os 9 passos de coragem. Agir apesar do medo. Dar sentido à dor e transformar sonho em plano. Eu queria fazer de forma linear, né? Realmente, como aconteceu. E eu tive que revisitar muitas situações, muitas agradáveis e muitas desagradáveis, assim como é a vida, né? Então, exigiu muito emocionalmente de mim, eu chorei. O Marcel, ele foi embora logo depois que eu perdi meus pais. Então, eu perdi, para mim, um irmão. E o Marcel entrou na minha vida, claro, pela TV, através da TV. Eu trabalhava na Record, ele tinha produtora, aí ele me chamou para fazer uns vídeos, eu adorei, fiquei lá com ele. O Marcel tá no meu livro, eu presto uma homenagem para ele, faço questão que ele esteja registrado ali. E Marcel, de onde você estiver, você vai para o mundo. A Estela é essa mulher corajosa. Ela é a representatividade do que é ser uma mulher feliz. É muito importante, né, a história da Estela, a questão do empoderamento feminino, apesar dela não gostar desse termo, mas a força feminina e a importância para a sociedade. Se doar ao máximo para as pessoas, contribuindo, que nem o exemplo do avô dela, né, no Holocausto, de ter salvo várias pessoas. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. As páginas ganharam voz e corpo enquanto uma cantora e uma artista cênica deram vida aos trechos do livro. A plateia ouviu, sorriu e levou para dentro de si tudo que foi transmitido nesse encontro memorável. Hoje eu vou estar interpretando, lendo, fazendo uma leitura dramática do livro da Estela. E aqui fica o meu convite para você ao encerrar esse capítulo. Que você consiga encontrar dentro de você a coragem para ser feliz. E quando você encontrar, que você não hesite em honrá-la com todo o seu coração. Música sempre fez parte da minha vida, desde muito pequenininha. Eu tenho isso muito dentro de mim, né? Pra gente conciliar que tipo de música combina com um texto, com um pensamento, com uma crença, com algo que você vive na sua vida, né? Espero encontrar nesse livro a história de vida da Estela. Dentro da história de vida da Estela, uma mensagem muito forte de perseverança, de coragem, de seguir em frente apesar das dificuldades. Faz tempo que eu não vi a Estela e eu acho ela uma mulher fantástica, inspiradora, com tantas verdades que ela falou. Maravilhoso poder escutar e aprender. Estela conta que escolheu ficar de pé. E o livro nasceu desse lugar, reconhecer a falha,
recomeçar e descobrir-se forte, não por falta de medo, mas por constância. Gentileza é coragem, e cada pequena escolha redesenha o amanhã. E mais um programa Shalom Brasil de férias chegou ao fim. Mas se você quiser saber todas as novidades da comunidade judaica, não perca a oportunidade de estar conectado com a gente através do Instagram. É só acessar aí no seu celular, programa Shalom Brasil. Um grande abraço e até a próxima semana. E Shalom Brasil!